Buenos dias, amados hermanos, que o Senhor les bendiga en esta mañana, jueves 26 de noviembre de 2020, el año y el día que o Senhor ha preparado para bendecir nuestras vidas, amém? Quero en ese momento declarar la gracia, la gloria, el favor y la bendición de Dios sobre tu vida, sobre los tuyos, amén. Donde pongas tu mano haja un poder de Dios multiplicador y que prospere, que bendiga todo lo que tú hagas, amén. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a hablar de un tema que me viene incomodando, ¿verdad? Es un tema bastante amplio, não é assim de uma só administração e já lo entendimos, não? Em realidade é um tema que de certa forma genera polêmica, verdade? Não devia, pero infelizmente. E em quem e de que maneira genera polêmica? Obviamente que quando nós não estamos dispostos a escuchar, por lo menos buscar entender ou aceitar as verdades de Deus contenidas em sua palavra, na Bíblia, sempre vai generar certa contenda dentro de nós outros. A pessoa que rechaça o Evangelho vai buscar a maneira de contender tus afirmações à luz da palavra, porque vão de encontro ao que ela crê ou ao que ela hace de sua vida. Os pecados, malas práticas, enfim, a vida desordenada contrária aos princípios de Deus, evidentemente de uma forma ou de outra essa pessoa não vai aceitar o que tu digas, né? Aún sabendo que tu está usando a Bíblia, então se levanta não contra ti, sino contra o que está escrito. Pero isso, creamos ou não creamos a la palavra, isso não cambia nada. Deus sigue sendo Deus, sua palavra sigue sendo sua palavra, fiel e verdadeira, amém? Incontestável, essa é a realidade. Então, seu tema é sobre a eternidade. Nós estamos vivendo um ano bastante atípico, a causa de enfermidades e vírus e um sinfim de coisas, aunque gente todos os anos e todos os dias morrem pessoas por X razões, verdade, se é por enfermidades ou por outras causas. Pero sempre queda aquela interrogante, aquela pergunta, que passa com esta gente que se vai, verdade? Hacia onde vão? Será que desaparece completamente? Que passa com a alma de elas? A Bíblia disse que o corpo é como esse vuelve ao polvo, de aí ha venido o corpo, verdade? Pero o espírito vuelve a Deus, verdade? Porque lo dio. Então, essa é interrogante no coração de algumas pessoas e muitos, aún sendo conhecedores de lo que diz a Bíblia referente à alma do ser humano e seu destino, verdade? Aún assim, muitos vivem suas vidas desregadas, desordenadas, envoltas em pecados, como se a vida fuera aqui e solamente aqui todo se terminara nessa dimensão, verdade? E esse é um grande peligro. E são pessoas que conhecem de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, verdade? Seja cristiano, seja católico, seja, não importa, conhecem, sabem, pero vivem como se todo se acabara cá. Depois da morte terminou todo, não há nada mais que pensar nem que fazer. Não, não é verdade. A alma é imortal, amém? Então, há algumas perguntas aqui que quero contestar nesta manhã, verdade? Porque são perguntas normais que a gente faz. Há essa grande interrogante referente à alma, o que passa depois da morte, hacia onde vamos, verdade? Qual é o destino de nossa alma, o momento que morimos, que vai passar, verdade? Habrá solução, enfim, há perguntas, eu quero, à medida do possível, contestar essas perguntas que são normais e muita gente las hace. Pero mais que todo, quero chamar a atenção a lo que diz a Bíblia, porque vou ler algumas perguntas que estão aqui, amém? Diz assim:
¿Es el alma eterna? ¿Verdad? ¿El alma es inmortal? ¿Eh? São perguntas que existem por aí. O que passa quando morimos? O que passa a nossa alma? Se desaparece, se deshace, ou deixa de existir como humo? Desapareceu já, não é nada mais que ser. Se aún vive a alma, se é imortal, hacia onde vai? Deveras irá a um lugar de transição? Será que há um lugar de transição para depois chegar a seu destino final? Já seja ao paraíso, ao cielo com o Senhor, ao lugar de tormento e perdição eterna? Ou seja, haverá um lugar de transição? Há interrogantes, verdade? Podemos volver à vida outra vez e reencarnar? Será que podemos? Será possível ser redimido, ser perdonado de nossos pecados depois da morte? Habrá algo que os vivos, que podamos fazer com tal de conduzir a esta alma a alcançar o favor de Deus? Será que nós outros que permanecemos com vida podemos fazer algo com tal que Deus se compadeça desta alma e alcance seu favor e lhe dê salvação, perdão de pecados e salvação aún depois de morto? Será que é possível isto? Deveras haverá realmente salvação e condenação? Isso realmente existe? A Bíblia tem respostas para todo isto, verdade? Haverá realmente um juízo final? Ou tudo se termina aqui? Aqui é nosso cielo, aqui é nossa terra, vivamos da maneira que queramos viver, tudo começou aqui, tudo se terminou aqui, não há essa coisa de salvação, de condenação, não há essa coisa de juízo final, não, aqui se terminou tudo. Será que assim é? Muito bem. ¿Tendrá a Bíblia respostas a essas perguntas? Eu te digo, sim que tem. Não sei se me será possível contestar a todas nesse momento, porque não quero estender-me muito na live, verdade? E esse é um tema muito complexo. As respostas estão na mesma Bíblia, verdade? Mas é um tema muito complexo e há muita base bíblica para abordar referente a esse tema. De maneira que eu vou tratar de ser o mais conciso possível, o mais, como se diz, o mais claro possível, verdade? De maneira a não estender-me muito, verdade? Porque não quero aburri-los. Pero sei que muitos os que vão escutar têm essa interrogante, verdade? Que passa com el alma? Hemos visto pessoas nesses tempos, hermanos, esse ano, muitas pessoas famosas han muerto, verdade? Pessoas queridas, familiares nossos, amigos, enfim, pessoas da comunidade, mas também gente famosa. Quando um desconhecido da comunidade se muere, solamente a comunidade se entera de isso, os familiares, os amigos mais cercanos. Mas quando se trata de uma pessoa expressiva, já seja no meio artístico, ou deportivo, ou religioso, uma pessoa que é conhecida, famosa, suscitam estas perguntas, vêm essas interrogantes, e os periódicos e a mídia habla que ha muerto fulano, e por aí se põem a rasgar-se em elogios e palavras hermosas, que era uma boa pessoa, que o Senhor lo tenha em sua glória, em sua santa morada, e endeusam aquela pessoa, aunque haja vivido de uma forma desordenada, aunque haja vivido totalmente contrário a Deus, porque ha negado ao Senhor, nunca lhe ha creído a Jesus, nunca ha buscado cuidar de sua alma, de sua salvação, de proveer para a vida eterna, simplesmente viveu desordenado, renegando contra Deus, descrente totalmente, pero uma vez morto, e é famoso, a gente disse, que tremendo homem, e por aí exaltam suas qualidades, se apoiam em suas virtudes, digamos, artística, futebolística, enfim, de coisas boas que ha hecho em vida, porque não todo é malo, verdade? Então, se as pessoas se agarram, se aferram aí, verdade? Como que isso fora suficiente, e a Bíblia me disse que não, verdade? Lo que eu haja hecho, ou obtenido,
ou atesorado, ou amontonado, é o momento da morte, todo se queda aqui. A fama, o reconhecimento, as possessões, a riqueza, as grandes e buenas obras que haja hecho, verdade? Isso se queda aqui. E eu vou ter a partir desse momento um confronto real com minha realidade delante da eternidade, que já está definido. É o momento que a morte me alcança. Não há nada mais que hacer, pero vamos a la palavra. ¿Es el alma eterna? La primeira pergunta, digamos, verdade? Mateus 10, 28, eu quero ler rapidamente aqui. Porque diariamente, nesse tempo, pessoas famosas han perdido a vida, hermano, han muerto. E a gente não sabe o que dizer, verdade? Então, se um familiar quando muere, eu, por exemplo, como pastor, às vezes sou chamado a ir a uma vela, verdade? Levar uma palavra de consuelo à família, enfim, estar aí em um momento de duelo, verdade, de luto da família. E é triste, verdadeiramente, ver um familiar de uno partindo, é triste. E mais triste quando você se dá conta de la maneira que viveu essa pessoa, que se tinha ou não relação com Deus, verdade? Uma luz da palavra sabe o que haverá passado com esta pessoa. Se uno se dá conta que não teve tempo que sequer para arrepentir-se, já uno sabe, verdade? Por exemplo, se está enfermo em um hospital, bueno, passa seus dias no hospital, pode meditar em sua vida, pode arrepentir-se, pode conversar com Deus, pode que alguém lhe visite, ele abre da palavra, enfim. Deus pode prover um meio, porque Deus não quer que nada se pierda. Não é essa a intenção de Deus, condenar ao ser humano. Diz que o Senhor não criou o inferno para o ser humano, senão para Satanás e seus demônios. Então, se Deus não é desejo dele que as pessoas se perdam, em um momento que se arrepende, aunque seja no último momento de sua vida, verdade? Glória a Deus. A pessoa se arrepende, Deus lhe brinda a salvação, lhe perdona seus pecados. A mesma palavra disse que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa em que momento, pode ser a última fração de segundos de tu vida, né? E no último suspiro, aquele ladrão na cruz, a la par de Jesus, disse: te acuérdate de mim quando chegas a tu reino. Jesus disse: hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, foi no último momento, a última oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade, o outro não lo quis, verdade? Então, disse Mateus 10, versículo 28, verdade? Disse, vamos ao versículo 26. Assim que não los temais, porque nada há encoberto que não haja de ser manifestado, nem oculto que não haja de saber-se. Lo que os digo em tinieblas, decilo em la luz, e lo que oís a ouído, proclamadlo desde las azoteas. E não temais, disse, a los que matam o corpo, mas el alma não podem matar. Amém? Disse, temed mais bem a aquele que pode destruir el alma e o corpo en el inferno. Es decir, então, que el alma há um destino para el alma depois da morte, ok? Há um destino. Glória a Deus. Capítulo 12 de Lucas nos dá mais ou menos, nos habla de la imortalidade de uma forma que dá para entender claramente. Quando aquele rico insensato pensava em construir graneiros e coisas para guardar seus bienes, verdade? E suas riquezas que tinha para guardar, para tesourar, para esconder, verdade? E Jesus disse, pero Deus lhe dijo, necio, esta noite vienen a pedir-te tu alma, e lo que has provisto, de quem será? Ou seja, assim es el que hace para si tesouro e não és rico para com Deus.
Si quer hacer tesouros, amontonar tesouros, dice la palabra, haz tesouros en el cielo, donde el ladrón no roba, ni la polilla corrompe, ¿verdad? Porque los tesouros en la tierra, lo que tú has logrado aquí en la tierra, todos permanecen aquí y no tienen ninguna influencia en el destino de tu alma después de la muerte. Amén. Bienes, riquezas, posesiones, ¿verdad? Lo que haya hecho de bonito, de maravilloso, no hay nada que tú puedas. Nos vamos con la ropa del cuerpo, solamente esto, ¿verdad? Entonces el Señor está diciendo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Cómo vive la humanidad? La humanidad sin Dios vive pensando en sus riquezas, en sus placeres, en sus momentos de felicidad, gastam sus dias, sus vidas, haciendo coisas que são contrárias à vontade de Deus, porque pensam que a vida é isso mesmo, que aqui se termina todo e depois da morte, allá vamos a ver que passa, de por si, nós fuimos e já terminou todo. Ou seja, a pessoa vive uma vida assim, crendo que não há um depois, verdade? Crendo que não há uma vida depois da morte. E sim, há vida depois da morte, não do corpo, porque o corpo se corrompe debaixo da terra, verdade? Pero el alma permanece com vida, amém? Com vida e consciente de todos sus errores, ok? Então, a segunda pergunta é, que passa, verdade? Quando morimos, será se desvanece a alma, será que desaparece, deixa de existir, verdade? E também, se aún vive, hacia donde va, amém? Hacia donde va. Vou ler apenas um versículo. Há muitos, ver, hermanos, que para essas perguntas que estão aqui, muitas são as bases bíblicas, as respostas bíblicas referente a cada pergunta que estão aqui. Pero evidentemente não vou ler todo, porque não seria um estudo muito largo, muito grande, verdade? Então, se vamos simplificando. Pero quero ler apenas um versículo para dar a entender qual é o destino da alma depois da morte, verdade? Acuerde-se que Jesus, com o ladrão de la cruz, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. O destino está traçado. Está traçado o destino dele. Aqui, no Monte de la Transfiguração, estamos vendo Jesus sendo transfigurado delante de seus discípulos. E quem viene a conversar com ele? Elias e Moisés. Elias não havia passado por la morte, foi trasladado ao cielo. Haverá outro mistério depois, que não vamos entrar nesse tema agora. Pero Moisés havia morto. E como a hora aparece com Elias conversando com Jesus? Porque Moisés estava com o Senhor, evidentemente, estava no cielo, verdade? Sua alma não estava vagando por aí, tampouco sua alma deixou de existir, porque ha morto Moisés, a alma não existe mais, não. Aí disse que ele vem a conversar com o Senhor. Então, se es dizer, sua alma existia, nada mais que estava na presença do Senhor. A outra pergunta é: podemos volver a la vida outra vez e reencarnar? Assim creem as religiões hindúes, o budismo e outras sectas e religiões orientales. Creem que a pessoa pode volver depois de um tempo no corpo de outra pessoa para seguir pagando aí suas situações até alcançar um nível de purificação. Pero a Bíblia não dá base a isso, não há base bíblica para a reencarnação, não existe. O espiritismo de hoje, praticado por muitos anos antes de conhecer a Jesus, também se creia que se podia volver, espiritismos em Brasil, verdade? E seria dada uma outra oportunidade para uno redimir-se, ser melhor pessoa. Não há a possibilidade de la reencarnação. Para nada existe essa possibilidade. Hebreu capítulo 9 nos responde claramente a esto. Não há a possibilidade, verdade? Hebreu capítulo 9, vamos a ver. Lo tengo de memória esse versículo, pero lo quero ler, amém? Sempre digo a vocês, não quero apenas recitar versículos que estão memorizados, porque ao que não conhece a palavra, não tem relação com a Bíblia, intimidade com a palavra, vai pensar que eu estou falando de minha cabeça, verdade? Então, se eu quero ler aqui, está escrito assim:
Hebreo 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está estabelecido a los hombres que mueran una sola vez. Entonces no hay la posibilidad de reencarnación. Vive más 40 años, muere, vive más 60, vuelve outra vez, assim vai. Não. Essa possibilidade não existe, porque a Bíblia claramente disse, e de la maneira que está estabelecido. Amém? Estabelecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Es decir, entonces, el momento que se va la vida del cuerpo humano, que morimos realmente, imediatamente viene el juicio. Esse juicio es el quê? Es el destino claro y ya determinado por nosotros en vida, según nuestra manera de vivir, si fuimos conscientes de nuestros errores, se nos arrepentimos de nossos pecados, se tuvimos uma relação com Deus enquanto em vida, amém? Ou se vivimos uma vida desordenada, llena de pecado, contrário aos princípios de Deus, renegando aún a existência de Deus, então, em momento de la muerte, aí está, se estabelece o juízo, es decir, o destino desta alma, para onde vai. Es decir, então, hermanos, que não há a possibilidade de reencarnação, porque é dada apenas uma sola vez, a vida é uma sola, não há como viver outra vez e morir 2, 3 vezes, não há essa possibilidade, verdade? E o destino está traçado, conforme a vida que tuviste em este mundo. Digo isso, hermanos, porque muitos de nós outros, muitos cristianos, vivem uma vida desordenada, conhecendo a palavra. Ou seja, a pessoa que conhece a palavra, que conhece a Bíblia, especialmente aquele que ha tenido relação, intimidade com Deus e se aparta de los caminhos do Senhor. Se a morte lhe atrapa de uma forma supressiva, em que não há como a pessoa ter um momento para pedir perdão ao Senhor, arrepentir-se de haver se descarriado, de haver abandonado, de haver rechazado o Evangelho, ou seja, não há possibilidade, não há como. Que vai ser? Está morto. Então, se não há a menor possibilidade de ser redimido, verdade? De ser perdonado uma vez que a morte foi supressiva. Me está entendendo? E há uma grande pergunta que disse, será possível ser redimido e perdonado depois da morte? A Bíblia nos dá a resposta de isso. E claramente está escrito aqui, ó. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, el destino está trazado para dónde va esta alma, según lo que haya hecho en vida. Amém? Outra pergunta que há ¿habrá algo que nosotros los vivos podemos hacer para conducir esta alma a la presencia del Señor? ¿Será que podemos hacer cultos para encomendar el alma de esta persona? Misas como se hace en la Iglesia Católica? Rezar para que el alma encontre la luz y sea iluminada en ese camino hacia la eternidad? ¿Será que hay um lugar de transição, verdade? Como se disse, purgatório, e outras religiões usam outro nome, verdade? Um lugar onde tu estás aí para passar por um processo de purificação, segundo as orações e rezos e coisas que hace a gente em vida, para que tu, a tua morte, alcances uma posição melhor. Será possível? Não. A Bíblia claramente disse que não há nada que podemos fazer. 2 Coríntios capítulo 5 nos habla algo tremendo. Quando chegar o tempo, verdade? O tempo em que os que morreram em Cristo se vão apresentar delante do Senhor. E a Bíblia habla do tribunal de Cristo, verdade? Disse que porque é necessário que todos nós outros compareçamos ante o tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. ¿Ok? En Apocalipsis después vamos a ver lo que va a pasar con las almas de los que rechazaron a Dios, de los que no aceitaron el Evangelio, o de los que se descarriaron y nunca se volvieron a Dios, nunca se arrepintieron de sus pecados. Amém? Está muy claro isso en la palabra. Entonces, ¿habrá algo que podamos hacer para que la persona que muere encontre su destino en Dios, aunque haya vivido una vida totalmente desordenada, aunque haya negado a Deus muitas vezes, verdade? Será que podemos fazer isso? Será que podemos orar para que Deus ilumine o caminho dessa pessoa hacia a eternidade com Deus? Que não seja condenada, que tenha uma melhor suerte? Será que o número de orações e de rezos e de missas vão ajudar a que essa pessoa alcance uma melhor posição na eternidade? Será isto possível? A Bíblia, hermanos, dice que não. Amém? Dice que não. É a Bíblia que lo dice. Amém? Quando nós vemos a história, hermanos, Jesus contando uma parábola sobre o rico e Lázaro, verdade? Diz que ambos muerem, verdade? Ambos muerem. Diz assim, vamos a ver. Lucas 16, 19 diz: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de lino fino e hacía cada dia banquetes com esplendidez. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que estava echado à la puerta de aquele lleno de llagas, um rico e outro pobre. E ansiava saciar-se de las migajas que caíam de la mesa de rico, e aun los perros veniam e le lamiam las llagas. Aconteceu que murió el mendigo e foi levado por los ángeles ao seno de Abraão. Vamos traduzir isso melhor. Foi ao cielo, amém, à presença de Deus. E murió também o rico e foi sepultado. E en el Hades, lugar de los muertos, verdade? Lugar de tormento, Hades, disse, e en el Hades alçou sus ojos, estando em tormentos, e viu de lejos a Abraão e a Lázaro em su seno. Lázaro estava em um lugar de paz, de tranquilidade, em el paraíso com Deus, porque Abraão está no paraíso com Deus, então não é difícil de entender isso. Pero o rico está em el Hades, em um lugar de tormento, verdade? Ou seja, ambos muerem, pero cada um vai para um destino diferente. Me está entendendo? Ni la riqueza, ni las posesiones, ni los bienes de rico foram suficientes para conduzi-lo a um melhor lugar. Não, ele se foi com todas as coisas que quedaram na terra, ele se foi, sua alma foi a la perdição. E disse que ele alçou seus olhos e viu a Abraão e viu a Lázaro. Então ele, dando vozes, dijo: Padre Abraão, tem misericórdia de mim e envia a Lázaro, olha, para que morre la punta de su dedo en água e refresque mi lengua, porque estou atormentado em esta llama. Amém? Então, sim, volvemos uma vez, hermanos, outra vez, a Lucas capítulo 2, quando Jesus está na cruz, verdade? Em que aquele ladrão disse, vê, acuérdate de mim, verdade? Quando entres em teu paraíso, Jesus lhe prometeu a ele, verdade? Hoje mesmo, de certo te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, se uno estaria no paraíso, porque aceitou o perdão do Senhor, lhe pediu a misericórdia, o Senhor lhe perdonou. Pero e o outro para onde foi? Dois destinos diferentes. Uno se foi com Cristo e o outro. Me está entendendo? Então, se aqui estamos vendo dois destinos, duas almas, cada uma com um destino diferente. Então, se lo que hagamos nesta vida, estamos sembrando para a eternidade. Eu que é cristiano, eu que é católico, eu que conhece, pero não professa nenhuma religião, não caminha com Deus de nenhuma maneira,
todos estamos sembrando para a eternidade. Seja bruxo, seja muçulmano, seja budista, não importa. Todos estamos sembrando para a eternidade. E haverá um destino para nossa alma tras a morte. Quando a morte nos alcance, há um desprendimento da alma e do corpo, uma separação, porque isso é a morte, é a separação da alma e do corpo, verdade? E o corpo já sabemos para onde vai, mas a alma não queda vagando, nem desaparece, nem deixa de existir. Sigue existindo e consciente de seus hechos em vida. Amém? Há um destino para a alma e a questão é: que estás tu que estás escutando aí haciendo para benefício de tu alma quando te mueres? Será que vas a confiar que tu mamã reza por você? Que a gente vai rezar missas e fazer alianças e pactos e um montão de coisas e ofrendas para que tu alma encontre um destino de luz? Será que estás confiado em isto? Ou estás tu mesmo sembrando para a eternidade de tu alma? E você que é cristiano, você que conhece a palavra de Deus, imagine-se com o conhecimento que tienes, verdade? Estás sembrando para a eternidade ou estás vivendo uma vida desordenada, como se tudo se acabar aqui e tudo se terminou e não passa nada? Não. Tu sabes que há um mañana depois da morte. Há um depois da morte. Não todo se termina. Em realidade, algo novo empieza. Uma nova dimensão se abre para a alma que se desprendeu do corpo. Já seja para um lugar de perdição e condenação eterna ou a la eternidade com Deus. São dois destinos, não há um terceiro, não há um intermediário, um destino intermediário, te queda aqui e depois pensamos que vamos a ser contigo, conforme os rezos e as missas e os cultos e as práticas religiosas que hagam por ti, Deus decide para onde te vai mandar. Não. 9:27 de Hebreu disse claramente, uma sola vez a morte nos alcança, uma sola vez a vida é uma sola e o destino está traçado nesse momento que a morte nos alcança. Amém? Glória a Deus. Então se disse que vem o juízo imediatamente. Agora, outra pergunta, irmãos. Outra pergunta é, como eles disse, haverá algo que podemos fazer para que essa alma encontre o favor de Deus? Evidentemente que não, e a palavra está muito clara. Disse que Abraão lhe disse, veja o que disse Abraão. Pero Abraão lhe dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes em tu vida. Ou seja, para esse Lázaro, para esse rico, digamos, lo mejor de sua existência era sua riqueza, eram suas possessões. Como a gente vive hoje, como se lo que tiene atesorado e guardado e amontonado de riquezas, de bienes e de fama e de prazeres momentâneos, de felicidades e de festas e coisas que esse mundo lhe dá, querer que todo isso é suficiente e está aqui, gocemos, nos alegremos, porque a morte vem e allá lo que vai passar. Não, esse homem se deleitou em suas riquezas, em seus bienes. E Abraão lhe disse, recebiste tus bienes em vida, em tu vida. Ou seja, tu tesouro era esto para ti. E Lázaro também males. Pero agora este es consolado aqui e tu atormentado. Además de todo esto, há uma gran cisma, há um gran abismo, disse, está puesta entre nosotros e vosotros, de maneira que los que querem passar de aqui a vosotros não podem, ni de allá para cá. O que está en el cielo não pode ir ao Hades, ao lugar de tormento, interceder por aquele que está em tormento, para sacá-lo desse lugar ou para amenizar seu sofrimento. Não pode. Por essa razão, é indigno de nós outros delante de Deus, não digo cristianos evangélicos, pero outros que lo hacen, que oram a los muertos, que rezam a los muertos, esperando que los muertos les bendigam, esperando que los muertos intercedam por eles, porque por aí dizem a gente, muere alguém, disse a gente, um angelito mais en el cielo para interceder por nós outros.
No hay mayor herejía que esta, hermanos. La persona está muerta, mas bien habrá sido o no alcanzada por la misericordia de Dios. Eso se va a reflejar en lo que ela vivió cuando estaba en esa tierra. Amém? E não há absolutamente nada que vamos rezar ao muerto, orar ao muerto, hacer ofrendas ao muerto, para que o muerto interceda por nós outros. Isso não é possível. E aqui Abraão está dizendo, a parábola que Jesus está contando, que Lázaro não tem como sair do lugar de paz, de gozo, de felicidade eterna, ir ao Hades, amenizar o dolor e o sofrimento daquele que está em um lugar de perdição eterna. Não há possibilidade desta transição, não há. De a mesma maneira que o que morre em Cristo e que está com o Senhor não pode ir ao lugar de tormenta amenizar o dolor de que está sofrendo, tampouco pode do cielo interceder por lo que estamos na dimensão terra, por lo que estamos com vida, tampouco. Por isso é a maior herejia delante de Deus que rezemos a los muertos, que oremos a los muertos, verdade? É uma herejia tremenda, porque é contrária a todo o que Deus ha deixado escrito em sua palavra. Abraão está dizendo, há uma grande cima, há um grande abismo que separa uma dimensão da outra. Ninguém pode passar de um lado ao outro para amenizar o dolor ou para fazer qualquer coisa, verdade? E disse aqui o versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi Padre, que envie a Lázaro a la casa de mi Padre. Ou seja, que del cielo ele venga a la tierra e venga a hablar, interceder aos que estão vivos, porque disse, porque tenho 5 hermanos, para que les testifique, a fim de que não vengan eles também a este lugar de tormento. Amém? De la maneira que los muertos não podem, de los muertos em Cristo, amém? De los que estão em la glória com o Senhor, não podem amenizar o dolor de lo que está, de aquele que estão em tormento, já estão condenados, porque sua vida foi de condenação e pecado, e nunca se arrepentiram delante de Deus. Não pode haver essa transição, tampouco pode los muertos, porque aqui Abraão, ele pede a Abraão que permita que Lázaro, que está com o Senhor, descienda a essa dimensão para falar a los seus irmãos, a la família, que não venham a esse lugar. Também não é possível. Amém? Então se disse a resposta, Abraão lhe dijo, a Moisés e a los profetas tienen, oigan-los. O que está dizendo a Moisés e a los profetas tienen? A la palavra tienen. Amém? Que escutem a palavra em vida, que se arrepientam em vida, que se conviertam em vida, que abandonem seus pecados em vida. Amém? Que alcancem o perdão de Deus através do arrependimento em vida. Não há nada que eu rezando, orando, clamando ao morto, vai interceder por um vivo que está perdido em seu pecado e não quer arrepender-se com Deus, ou para convencê-lo de seus malos caminhos. Isso é impossível. E a resposta está muito clara aqui, verdade? Dizendo, envia por lo menos a mis hermanos que estão vivos para que não venga donde estou. A Moisés e a los profetas tienen, oiganlo. A la palavra tiene, que escutem a palavra e se convertam por ela. E ele entonces dijo, vê o que disse, não, Padre Abraão, pero se alguno, que tremendo isso, irmão. Se alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirão. Está dizendo, se alguno que ha muerto, verdade? Como, por exemplo, Lázaro, chegar delante deles e dizer, vê, há um lugar melhor, não vayam por la perdição, arrepientam de seus pecados, eles vão a crer. Não. A dureza do coração está muito clara, hermanos. Uma, que Deus não vai fazer isso, não vai permitir que contrário a sua palavra. Pero aunque um morto ressuscite e te diga, hoje estou em um inferno, não venga para cá, aún assim isso nunca vai passar, que o ser humano, a dureza de coração está aí. E a gente não se vai converter porque uma alma apareceu, coisa que não vai suceder, evidentemente, amém? Se não se converte através da palavra, se não se arrepiente por o conhecimento da palavra, não há nada que se pueda ser
después de la muerte. Amém? Assim que ordena tu vida, ponte em ordem delante de Deus. Tu que conoces a palavra e te has descarriado, has abandonado o evangelho, te has ido de la igreja e hoje andas perdido em tus pecados. E o Senhor te disse nessa manhã, el alma es imortal. Não se termina todo aqui, há um después de la muerte. Cerra-se tus ojos, se extingue la vida em tu cuerpo, pero el alma tem um destino. E dos destinos possíveis, não há um terceiro, não há um intermediário. Não há uma possibilidade que eu reze não sei quantas missas, ou quantos cultos, ou quantas ofrendas a não sei que, para que tua alma seja levada por um lado ou para o outro. Não, já está definido, já estará decidido. O momento da morte está decidido. Amém? Hebreu 9:27, outra vez, te hago recordar claramente, diz que depois da morte viene o juízo, o destino está devidamente traçado. Amém? Glória a Deus. Então, que mais? Outra pergunta, verdade? Habrá realmente salvação e condenação? É óbvio, Jesus vino a la tierra, dejó su gloria en el cielo, vino a la tierra, sufrió nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, derramou su sangue en la cruz del Calvário para darnos el perdão que nós outros necessitávamos. E através de este perdão alcançamos salvação em Deus. Amém? Glória a Deus. Somos reconciliados com Deus mediante a sangue do Cordeiro derramado em la cruz, mediante su perdão. É o momento que tu te arrepientes de tus pecados, que tu abre teu coração e aceita Jesus como tu Senhor e Salvador. É o momento que tu aceita o plano de salvação do Senhor, tua alma é redimida, tus pecados são perdonados e tu alcança a salvação no Senhor em vida. Ora, uma vez salvos, deves, como disse Paulo a Timoteu, echa mano de la vida eterna. Aférrate a la vida eterna, porque la puedes perder em vida. Não la perdes depois de muerto, ni la ganas depois de muerto. Es em vida. O Senhor te salva, te redime, perdona tus pecados, te saca del fango, del pecado, de la perdição, converte tu alma, cambia tu forma de pensar, transforma tu vida completamente, verdade que sim? E tu tens que manter-te posicionado, aferrado à palavra, caminhando com Deus retamente, ok? Para que não perdas tu salvação, porque é possível perder a salvação. Há uma linha de pensamento que dizem por aí que a perdição, que a salvação não se perde, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isto não é verdade. A salvação se perde porque se perde. Amém? Se tu não camina retamente com o Senhor, se tu abandona o Evangelho, se abandona tu caminhar com Deus e te vuelve ao pecado, te vuelve a la perdição, se tu entra em apostasia e nega a Jesus em tu vida, nega a existência de Deus, vá por outros deuses, adorar outros que sequer são deuses, te digo, a salvação se perde. Se te mueres em pecado, a salvação te la pierdes, porque se te la pierdes. Amém? Então, se echa mano de la vida eterna. Glória a Deus. Dice, hermanos, uma última pergunta, verdade? Haverá realmente um juízo final? Sim, haverá. Oh, sim, haverá. Apocalipse 20 habla claramente de esto, ¿verdad? Apocalipse 20, versículo 4 diz: E vi tronos, e se sentaram sobre eles los que recibieron facultad de juzgar. E vi las almas de los decapitados, almas, ok? Então, a alma passará por um juízo. Aqueles que se perdem, aqueles que rechazaram o Senhor, aqueles que estiveram com o Senhor e se perderam e abandonaram o Evangelho e morreram em pecado, te digo, um dia serão puestos delante do Senhor suas almas, conscientes de todos os hechos, de todos os errores, de todo o que han hecho em vida.
Não pense que a alma se desvanece, desaparece, que a alma se termina e a gente vive como se a alma simplesmente fuera como o corpo que se desapareceu debaixo da terra. Não. Chegará um momento em que todos estarão delante do Senhor. O livro de Daniel disse que alguns vão volver para a eternidade e outros para a perdição eterna. Então, se há dois destinos, não há um terceiro, não há um intermediário, todos vamos comparecer delante de Deus. Os que morrem em Cristo, ponga atenção, acabamos de ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, verdade? Vão passar por el tribunal de Cristo, os que morrem em Cristo. Los que han muerto, porque o Senhor les ha perdonado, que se han arrepentido de sus pecados, que aunque clamaram ao Senhor no último momento de suas vidas, estes foram salvos, pero um dia vão comparecer delante de Jesus. Amém? Tribunal de Cristo. Não será um tribunal para ver tus errores, tus pecados, para condenar-te. Não. Será um tribunal porque disse que serão recompensados segundo suas obras buenas ou malas hechas em vida. Glória a Deus. Então não será para condenação, será para galardão. Amém? Glória a Deus. Los que morrem em Cristo. Pero os que morrem sem Cristo, o que vai passar? Ao final de los tiempos, disse Juan, recebeu essa revelação na isla de Patmos, disse, e vi um grande trono branco, e ao que estava sentado em ele, delante del qual huyeron a terra e o cielo, e nenhum lugar se encontrou para eles, e vi a los muertos, grandes e pequenos, de pie ante Deus. Amém? As almas que morrem sem Deus, que han rechazado a Deus, ou que se han descarriado e han muerto em pecado, um dia vão comparecer delante do Senhor em el gran trono branco. Um juízo será, juízo final, disse. Disse que os muertos, grandes e pequenos, ante Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o livro de la vida. Amém? E foram juzgados, disse, los muertos, por las coisas que estavam escritas em los livros, segundo suas obras. Todas as obras malas que hagamos estão escritas em um livro. Nada se perde, nada queda em um ouvido, todo está escrito em livros que estão no cielo. E as pessoas que morrem sem Deus, as pessoas que abandonaram o Evangelho, as pessoas que negaram a Deus, verdade? As pessoas que caminaram em las heresias, em las falsas doutrinas, em el paganismo, em la adoração a demônios, os que apostataram de la fé, essas pessoas um dia vão comparecer ao final de los tempos delante do Senhor, hermanos. E diz que os livros serão abertos, muitos livros, verdade? Donde estão aí escrito todas as obras malas que a gente haja hecho. E diz que serão juzgados. Pero há um outro livro. Entre todos estes livros, há um outro livro que é tremendo, este livro que disse, e foram juzgados os muertos por las obras que estavam escritas em los livros segundo suas obras, verdade? Disse que, qual é o livro da vida? Disse, e o mar entregou os muertos que havia nele, e la muerte e el Hades entregaram os muertos que haviam neles, e foram juzgados cada um segundo suas obras, os que morreram sem Cristo. E la muerte e el Hades foram lançados ao lago de fogo. Esta é a morte segunda. E el que não se hallou inscrito, há um outro livro, verdade? El que não se hallou inscrito en el livro de la vida, foi lançado ao lago de fogo. Amém? Alguns livros serão abertos. E aí estarão todas as obras de la humanidade que ha muerto sem Cristo, de los que rechazaram o plano de salvação do Cordeiro. Amém? E esse livro, é o momento que não se encontra o nome dessas pessoas, serão lançadas em um lago de fogo e azufre.
condenação eterna. Todo isso, hermano, lhe estou dizendo para que nós outros entendamos que Deus não nos criou para a perdição eterna. Repito, Deus, diz a palavra, que criou o inferno para Satanás e seus demônios. O ser humano vai allá se quer ir, é decisão dele. Amém? É decisão em vida. De igual maneira, vai ao cielo por decisão em vida, tomada em vida, por la forma de viver. Amém? Se caminhou retamente com o Senhor, se cometeu errores, sim, porque sempre vamos cometer errores, somos seres humanos, pero se tu vives uma vida de piedade, se tu vives uma vida consciente de quem é Deus para ti, se tu reconheces o plano de salvação, todo o que hizo Jesus na cruz do Calvário para perdonar nossos pecados, se tu recebes esse perdão em vida, quando te mueres, tu vas a la glória com o Senhor. Agora, uma vez que te mueres sem Cristo, não há possibilidade de que tu destino seja outro, senão o lugar de tormento, e esse lugar é eterno. Passarás uma eternidade sem Deus. E esse é o maior castigo de um ser humano e de uma alma que se vai a um destino eterno sem Deus. E o maior tormento será este: passar toda a eternidade distanciado e desconectado do amor de Deus. Este será o maior tormento. E o maior castigo será este. Não queiras tu isto para tu vida. Entrega tu vida hoje mesmo ao Senhor Jesus. Se estás apartado, se estás distanciado do Evangelho, se has dejado a igreja, te digo, a muerte não nos espera enfermar para levar-nos. Podemos morir dormido, podemos morir por um acidente, por um paro cardíaco, por qualquer situação, a morte nos vem e nos pode alcançar, e de maneira que quizá nem tempo tendremos para dizer ai. Entendes? Então, se ordena tu vida neste momento, amém? Entrega tu vida ao Senhor, porque se escuta por aí de pessoas famosas que han muerto por esses dias mesmos, e a gente se rasga em elogios, verdade? Era uma boa pessoa, era isso, era aquilo, é um angelito mais que está no cielo. E nós outros pastores somos chamados a las velas, muitas vezes, aos velórios, como dizem em português. E nos duele ter que dizer a verdade, porque vai chocar em um momento de dolor, verdade, para a família, para os amigos que estão aí. E temos que buscar sempre as palavras mais, sabe? Não digo suavizar a mensagem, mas sim, devemos ser condescendentes. Não, devemos ser conscientes, verdade? Do dolor da família, que um familiar está aí morto, verdade? Teremos que buscar as palavras muito sábias para explicar às pessoas. E nos surpreende muitas vezes que a gente está aí chorando, desesperada, e já pensando em fazer uma missa de 9 dias, de 10 dias, de 30 dias, de não sei quantos dias, para que a alma encontre a luz e alcance a eternidade em Deus. E nós outros, à luz da palavra, sabemos que isto não é possível. Que uma vez muerto está a alma, sigue seu destino. E esse destino está traçado da maneira em que a pessoa viveu. Amém? Se tuvo relação com Deus, se arrepentiu de seus pecados, é a única maneira, não há outra possibilidade, não há nada que um vivo pueda ser para que um morto encontre a luz, encontre a eternidade com Deus. Não há nada, absolutamente nada que podemos fazer. O que podemos fazer é por nós outros mesmos, segundo nossa maneira de viver aqui. Amém? Assim que, se tu estás vivo, se tu respiras todavia, há esperança para ti, porque Cristo na cruz do Calvário estendeu seus braços hacia ti e te brinda salvação e te promete vida eterna. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero ler um versículo mais aqui antes de terminar, está em Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 11. Dice: alegra-te, jovem, em tu juventude, e toma placer tu coração em los dias de tu adolescência,
y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén. La gente diz, es que soy joven, es que não vou para a igreja, não quero ser pandereta porque sou jovem. Essa coisa de estar metido em uma igreja, eu quero desfrutar da vida, de por si, tenho muita vida que viver, sou jovem todavia. Allá quando seja mais maior, mais viejito, aí vou a buscar de Deus. Quando vamos a um cemitério, vemos sepulturas de todos os tamanhos aí. Há sepulturas chicas, pequenitas, há sepulturas grandes, é decir, que morrem niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. La muerte não vê a idade que tu tienes. Quando chega o momento, quando Deus decide, porque Ele tem traçado todos os dias de nossa vida, está muito claro, a Bíblia disse isso. Amém? Deus sabe quanto tempo vamos a viver, solamente Ele sabe, nós outros não lo sabemos. Amém? Ele sabe o tempo de nossa partida, Ele lo sabe. Ora, quando chega esse momento, para alguns casos, não há possibilidade sequer de dizer ai, sequer de arrepender-se de suas malas obras. Simplesmente, você foi. E aí? Se você morre sem Cristo, se você morre sem arrependimento, o que vai passar? Amém? Então, irmãos, ordenemos nossa vida. Amém? Ordena tu vida neste momento, nesse dia. Tu que estás apartado de los caminos do Senhor, tu que has deixado a igreja com a excusa da pandemia, do vírus, com a excusa de que alguém te ofendeu, que alguém te tratou mal, ou com a excusa, como alguém disse por aí, é que eu quero ser feliz e na igreja não consigo ser feliz, é que quero ter liberdade para ser eu, a igreja me limita em minhas coisas, não pode ser coisas que me gustam, enfim, a gente quer viver no mundo, quer viver a vida fácil do mundo, crendo que a porta do cielo é ancha, entra qualquer e da maneira que está. Não, a porta é angosta, amém? A porta é Cristo, e essa porta é angosta. Está de braços abertos, pero a porta é angosta. Em português disse que a porta é estreita, amém? Deus não ha alargado, ensanchado a porta de salvação. Ela sigue sendo angosta, sigue sendo estreita. Deus não ha cambiado de burro a forma, as dimensões dessa porta. A porta é Cristo. Amém? Há um estándar de santidade, pureza, de piedade, de arrependimento, de vida ordenada delante de Deus, para que passemos por essa porta, diga-se, eternidade em Deus. Amém? A porta não está ancha e não será ancha, é angosta e estreita. Amém? Assim que ordenemos nossa vida, à medida de lo possível. Contestei aqui algumas perguntas que a gente tem em mente, há muitas outras, e também há muita base bíblica para todo isso que acabo de dizer, pero não quero estender-me muito, porque não é esta a ideia. A ideia é que tu tenhas por lo menos uma noção, e hablo não somente aqueles que estão sem Deus, pero aqueles que se han descarriado. É a alma eterna, já tu sabes que a alma é imortal, amém? Que passa quando morimos? A alma desaparece, desvanece? Não, a alma permanece consciente, amém? Se aún vive, hacia onde vai? Hemos contestado já isso, hemos respondido isto. Deveras irá um lugar de transição? Não há lugar de transição, não há purgatório, não há uma posição onde a causa de muitos rezos aqui abaixo, a pessoa vai alcançar a luz e encontrar o caminho em la eternidade. Não, não há um lugar de transição. Há dois destinos, amém? Apenas. Podemos volver à vida outra vez, ou seja, reencarnar? Não, não. Vamos ressuscitar em Cristo, amém? Essa é outra coisa. Pero reencarnar, não. Será possível ser redimido e perdonado seus pecados depois da morte? Tampouco. Hebreu capítulo 9, versículo 27, habla claramente isso, amém? Nos toca a morte uma sola vez e bem depois de isso, o juízo, amém? Não há possibilidade. Que mais?
¿Deveras habrá realmente salvação e condenação? Sim, acabamos de ler aqui. Amém? O tribunal de Cristo habla de los que han sido salvos em Ele. Amém? Salvos em Cristo, vão passar para o tribunal para receber recompensas e galardão. Ao final de los tempos, Apocalipse 20, acabamos de ler, que los ricos e pobres, grandes e pequenos, estarão delante do gran trono branco, condenação eterna. Amém? Aí não há mais salvação. Então, a salvação e condenação muito claramente existe. E habrá, já hemos contestado, o juízo final. Amém? Quero, irmãos, orar nesta manhã. Evidentemente que esse tema não se agota aqui. Há muito que falar de isto. Pero uma breve pincelada para principalmente aqueles que estão descarriados, crendo que Deus é lleno de amor e de misericórdia e que se morrem em pecado, Deus se vai acordar de las grandes e buenas obras que hicieron e los vai perdonar aún estando muertos. Não, depois da morte já não há mais possibilidade de perdão. O perdão lo alcançamos em vida. Amém? Vida eterna e salvação la alcançamos em vida. Depois da morte não há absolutamente nada que se pueda ser. Hemos visto a parábola de rico e de Lázaro contada por Jesus. Jesus contou essa parábola em Lucas capítulo 16. Amém? Quero orar nessa manhã. Se tu estás apartado de los caminos do Senhor, se por alguma razão te fuiste de la igreja e não has vuelto nunca mais, estás aí vivendo na vida desordenada, has vuelto ao pecado que havias abandonado um dia e te has encarinhado por la mala vida que tenias e crees que não vai passar nada, tu eres jovem, pode divertir-se e ter momentos de alegria e felicidade, pero te digo, se a morte te alcança na condição que tu estás, não haverá salvação para ti. Quero orar nessa manhã, pedir que o Senhor estenda sua mão sobre ti, que o Senhor te abra os olhos, que o Senhor te destape tus ouvidos, que o Senhor quite toda a dureza de tu coração, porque a palavra nos disse que há endurecimento no coração do ser humano, pior todavia de aquele que se aparta, ele vuelve a endurecer seu coração, crendo que todo isso não é verdade, que a Bíblia não é bem assim, que há outros livros, que há outras formas de crer, disse a gente, que outras seitas e religiões falam distintas formas em relação à eternidade, então vamos crer em eles e não o que está na Bíblia, pero te digo, a Bíblia é a santa palavra de Deus, amém? Cielos e terra passarão, pero sua palavra não passará. Não podemos añadir, quitar ou acrescentar nada de lo que está escrito aqui. Lo que o Senhor ha determinado aqui está e nada vai cambiar lo que está aqui. Creamos ou não creamos? Que tu creas, aqui está escrito. Que tu deixes de crer, não vai cambiar nada. Amém? Glória a Deus. Senhor, ó Deus, oro por essas vidas. Oro por aqueles que se han apartado de tus caminhos. Te pido, Espírito Santo de Deus, vuelve a encender esta llama, este amor que havia em seus corações. Amado Deus, eles têm palavra, eles têm conhecimento, Senhor. Tu palavra disse que não vuelve vazia. Tu palavra todavia está em seus corações. Sopla outra vez sobre, Senhor, ó Deus, suas vidas, que puedan salir desta muerte espiritual estando em vida e recebam a vida em Cristo Jesus, que recebam salvação, que se arrepientam de seus pecados, hoje mesmo puedan volver-se, Senhor, de suas malas obras e entregar seu coração ao Senhor e saber que se morrem na condição que estão, não haverá solução, não haverá salvação, haverão perdido a vida eterna prometida desde a cruz del Calvário. Senhor, ó Deus, oro por essas vidas em nome de Jesus. Te pido que los bendigas, te pido que abra los ojos uma vez mais, resplandezca a luz do Evangelho de Cristo, porque tu palavra diz que o príncipe desse mundo, esto lo hace, endurece, ciega los ojos del entendimento de aqueles em quienes o Senhor quiere resplandecer su glória e a revelação de sua vontade para suas vidas. Senhor, que sejam resplandecidas tu glória sobre aqueles que nessa manhã, que nesse dia, em que em algum momento vão escutar e assistir esse vídeo,
que se lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo e alcancem salvação, que tu sangue los cubra. Senhor, bendice aqueles que estão enganados, que han sido ilusionados a causa de falsas religiões, de sectas, de falsas doutrinas, amado Deus, em nome de Jesus, abra-lhe os olhos para que te vejam, para que te conozcam, para que tenham uma relação com Ele. Oro por aqueles que têm Bíblia em suas casas, pero la lei e não la entendem quando habla de alma, de salvação, de vida eterna, de pecado, quando habla de perdição eterna, quando habla de perdão de pecados, amado Deus. Todo isso está escrito em tu palavra. La gente la tiene em suas casas, pero não lo entende. Senhor, solo tu puedes abrir os olhos del entendimento, como Pablo orava por la igreja de Éfeso. Que tu, Senhor, ó Deus, abra os olhos del entendimento de la gente, para que ao ler tu palavra se resplandeça tu glória e o entendimento venga sobre eles, para que não mueram sem o conhecimento tuyo, para que entreguem suas vidas a ti, que sejam perdonados seus pecados, restauradas suas vidas, para que quando a morte les alcance, o destino de suas almas seja a salvação, a vida eterna, a eternidade com Deus. Aleluia, aleluia. Eternidade é o tema de esta manhã. ¿Qué estás haciendo por tu alma? Tu alma irá a un lugar de eternidad. Y la cuestión es, ¿eternidad con Dios o eternidad de condenación eterna? Ojalá tu alma esté siendo preparada, tú la estés preparando, cuidando, à luz da palavra, à luz do conhecimento de Deus, à luz de tu maneira de viver. Abandonando o pecado, dejando a perdição e a vida desordenada e ponendo-te em ordem com Deus, para que tu alma, no momento de ser desprendida de tu corpo, vaya imediatamente à la presença de Deus por la eternidade. Amém? Que o Senhor te bendiga nesta manhã. Guarde essa palavra, comparte esta palavra, compartilhe essa palavra com outros que necessitam escutar, que quizá creem que a vida se termina aqui mesmo e não passa nada, sigamos aí de festa, não? Há um amanhã, há um depois, tu alma irá a um destino e esse destino será eterno. Não haverá possibilidade de mudar, de cambiar de lugar, não, é eterno. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Amém? Decida tu por la eternidade com Deus. Comparte esse vídeo com pessoas que conhecem, que sabem, que necessitam escutar esse mensagem. É mensagem que não se agota aqui, há muito que falar desse tema, pero apenas uma reflexão apenas para que tu entendas e te convertas ao Senhor. Amém? Que o Senhor te bendiga. Vencerá en todo tiempo la tentación.
instante